Boa tarde, meus amigos. Hoje, 22 de abril, terça-feira, falaremos sobre o tema Tem gente que procura o óculos com ele na cara. Complicado, né? Vamos lá? Não podemos viver isolados. Precisamos sempre do outro, que se reflete em nós, a nossa própria imagem, e nos ajuda a seguir em frente com nossas limitações. Né? Quando eu falo nossa própria imagem, eu não estou falando da imagem de Deus, tá? Porque nós refletimos a imagem de Deus. Pena que por causa do pecado, essa imagem foi destruída, mas recuperada com o sangue de Jesus. Ok? Mas você só sabe que existe o outro porque você está vendo ele. Se você nascesse, por exemplo, isolado na floresta, tipo o mito de Tarzan, né? Com certeza você não ia conseguir nem falar. E quando você visse outra pessoa igual a você, isso já foi mostrado, né? Em até casos reais, que a pessoa nem sabia se comunicar e estranhava aquelas outras pessoas que estavam ali. Até ela sendo recolocada novamente, integrada na sociedade. Vamos lá? Em Provérbios 27, 17 diz assim: como ferro com o ferro se afia, tá? Assim o homem a seu amigo. Ou seja, se os dois estiverem na mesma linha ali, se ajudando, eles vão se afiando, vão se preparando e automaticamente vão ficar bom no que estão fazendo, tudo bem? Já falei isso aqui outros dias, uns dias atrás, eu acho, não lembro, que eu disse o seguinte, que o que a boca fala, né, é o que o coração está cheio. E isso é um versículo bíblico, tá bom? Se fala de bênçãos, né, o resultado são bênçãos. Mas se a abundância, né, a abundância de maldições, se há abundância de maldições, dos desejos pérfidos, pertence aos perversos. Simples assim. Em Provérbios 13, verso 2 diz: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Percebeu? A palavra violência aqui é a ideia de violar mesmo, tirar o direito do outro, tá? Vamos lá. Sabemos se, olha, isso aqui é um versículo bíblico interessantíssimo, olha só. Sabemos se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tem 1 Coríntios 15, 19, vale a pena a gente meditar em cima disso. Olha, porque ele está dando aqui um resultado, ele está mostrando a causa do problema e está dando o sintoma e o resultado ali da situação. Ele está dizendo que se a sua esperança em Jesus, se a sua esperança em Cristo, ela está focada nas coisas dessa terra, ele está dizendo aqui que você é a pessoa mais infeliz do planeta. Está dizendo, está entendendo? Quantas pessoas que estão hoje na igreja? Já reparou, irmãos, quando você conversa com um cristão em geral, ele está triste, ele nunca está bem, ele só fala que está bem por educação. Entendeu? Porque se ele mostrar que está mal, que está passando por algum problema, ele tem medo de ser julgado. Ah, você está fora da bênção, né? Está fora da presença do Senhor. Porque para o outro cristão, todo cristão tem que estar bem. E não é verdade isso. Tá? Mas, se você não está bem, porque a sua esperança em Cristo se limita às coisas dessa terra, aí você está com um grande problema. E o negócio é tão sério, já fizeram até uma estatística sobre isso, tá? Já ouvi essa estatística há um tempo atrás. Diz que 75% dos leitos hospitalares têm origem na psicossomática, tem origem psicossomática. Oh, Jesus. Tem origem psicossomática.
Isso quer dizer o seguinte, que as pessoas aparecem lá de repente com dor no dedo, dor na orelha, dor no nariz, dor de barriga, ou um problema sério no fígado. E às vezes ela não fuma, não bebe, não faz nada de errado, mas está com dor tudo quanto é lugar do corpo. Entendeu? Aí o médico vai descobrir que o problema dela está na cabeça. É psíquico. Entendeu? Então, toda vez que a pessoa baixa no hospital com algum problema, eles fazem todos os exames, às vezes o médico já fala assim, tira umas férias, cara, vai relaxar, está muito tenso, estou vendo aqui, ó, pelos seus exames, a sua tensão. E é verdade. Por quê? Porque a esperança da pessoa, entendeu? A esperança do Jesus que ela crê, do Deus que ela crê, está voltada para essa terra. E essa terra é maligna. A Bíblia diz que jaz no maligno. Então, se a sua esperança em Cristo é nessa terra que jaz no maligno, a sua cabeça surta. Por isso que 75% dos leitos hospitalares tem gente que está lá porque está surtada. Entendeu? Mas está realmente com uma dor no estômago, ou está com dor de cabeça, ou até deu câncer. Entendeu? Porque as funções imunológicas caem, de repente começa a haver um acúmulo de problemas e, bum, explode um câncer qualquer. Ou dá um aneurisma assim, pum, pá, ou um AVC, pá, a pessoa tem até morte súbita. Aí não vai, mas como? Não tinha nada. Nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez nada disso. De repente, pum, capotou. É invisível, entendeu? Olha só que nós vamos ver mais à frente, tá? Tem muita gente infeliz, traumatizada, necessitando de aprovação sempre, tá? Dedicar-se às coisas desta vida e usar as ferramentas sagradas para este fim é pisar no próprio cadastro. Entendeu, gente? Não adianta você ficar fazendo promessas, não adianta você ir aos cultos de manhã, de tarde, de noite. Não adianta, irmão, nada disso. Se tudo isso que você estiver fazendo é para fincar raízes nesse pântano, porque a palavra de Deus, quando diz assim, que o mundo jaz no maligno, essa expressão maligno, ela pode ser traduzida como um pântano, tá? Imagina você morar num pântano, onde tem jacaré, aranha, cobra, escorpião, tudo que não presta, está ali, no pântano, entendeu? Então, acorda, entendeu? Às vezes você está achando que está com uma coisa louca na sua vida, um problema sério, e de repente o seu problema está na mente. E nós vamos provar isso mais uma vez aqui embaixo. Olha só. Provérbios 11, 28 diz assim: uma vida dedicada às coisas materiais é morta. Um tronco cortado, uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. Ou seja, não precisa nem explicar, o texto é autoexplicativo. Se você estiver fazendo a sua vida moldada às coisas dessa terra, é como se fosse um tronco cortado. Daqui a pouco ele apodrece e tchau. Mas agora, se for moldado nas coisas de Deus, você vai ser uma árvore florescente. Tá? Olha essa agora. Ser aceito, descobrir-se, é o propósito comum entre nós. Claro, quem não gosta? Mas, quem buscar por conta própria, se automedicar com a segurança psíquica desta terra, tem como resultado a produção de toxinas psíquicas e espirituais que te destruirão. Mas quem rejeitar essa doença espiritual e psíquica, autoimune, não tem nada a ver com lúpus, tá? Pelo antivírus do céu, que é Jesus, descobrirá a sua vida e seu propósito rapidinho. Agora, olha esse texto, tá? Mateus 16, 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, tá? Perdê-la-á. A palavra vida aqui é interessante.
né? Porque nós conhecemos a palavra vida pelo menos de duas formas, né? O bios, né? Que é a vida da terra aqui, tem biologia, bios daquilo outro, né? Bios. E tem na própria Bíblia também a palavra zoe, que ela está muito ligada à palavra eternidade, tá bom? Mas só que a palavra vida aqui, pasme, é psique. É tudo que eu estou falando até agora. Fala que quem buscar a sua própria psique, dançou. Sabe por quê? Porque a sua psique já está doente. Ela já está contaminada com o primeiro erro lá de Adão, o primeiro pecado de Adão. Você não precisa de botar o pé na terra aqui, não. Nasceu aqui, entendeu? Gerou, está no ventre da mulher, da mãe, já está fora, já está no pecado. Nem à toa que o próprio Deus, né, quando Esaú e Jacó estavam no ventre da mãe, não tinham cometido pecado algum, tá? Aos nossos olhos, realmente, não tinham, estavam dentro do ventre, como é que vai pecar? A Bíblia fala que Deus rejeitou Esaú e preferiu Jacó. E daí? Você vai perguntar para Deus por que ele fez isso? Vai lá e pergunta. Ou quando chegar no céu, se é que você vai chegar, você vai ter essa oportunidade de perguntar. Então fique atento, porque as coisas de Deus não são bem parecidas como você imagina, não. As coisas de Deus não giram em torno da nossa psique doentia. Ele está dizendo o seguinte: quem tentar salvar a sua psique, perdê-la-á. Agora ele diz o seguinte, ó, e quem perder a psique por minha causa, achá-la-á. Agora mudou. Olha só que interessante. Ele está dizendo, se você perder essa psique doente por causa de Jesus, essa palavra achá-la-á é interessante, que é eurisco, na verdade, né? Né? Eurisco, porque tem um ômega no final, aí fica co. Se fosse um ômicron, ficaria có, entendeu? Mas ela dá a ideia de você achar algo, descobrir algo assim do tipo, de repente, então assim, nossa, tá procurando meu óculos, tá na cara. Tá aqui o óculos, tá na cara. E olha, Deus tá na sua cara e você não tá vendo. Ou você acha que você precisa de olhar para cima para falar com Deus? Você acha que se você botar o joelho e olhar para baixo, você vai falar com Deus? Não. Entendeu? Você pode falar com Deus de cabeça para baixo, entendeu? Pendurado numa corda, entendeu? Não com a corda no pescoço, né? Que aí você já está morto. Né? Mas você pode falar com Deus do jeito que você quiser, desde que você guarde os seus mandamentos, desde que você tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem dificuldade nisso? Eu acho que não. Significa que você entendeu que a sua mente que caminhava para lá, de repente vai caminhar para lá, para o outro lado. Essa tal da meia volta, no original, acho que todo mundo sabe, né? Quer dizer, arrependimento é metanoia, né? Noia é nous em mente. Entendeu? Meta é dar a volta. Então, se eu estou indo para o sul, eu dou a volta e vou para o norte. Eu fiz uma metanoia. Vida de cristão é assim. Entendeu? Você percebe, opa, tem um troço acontecendo de errado ali. É melhor voltar. Aí você começa a ver que é Deus falando com você. Ó, é Deus tocando. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir, aqui tem gente que ouve a voz de Deus batendo. Aqueles pensamentos, a pessoa até balança a cabeça assim, fala, tira isso de mim. Né? Mas não, é Deus falando, ele não se toca. E vai tocando a vida, vai tocando a vida. Quando ele menos esperar, é a vida que ele achava que tinha, perder lá. Entendeu? Mas se você sair fora dessa sua vida, desses seus pensamentos, por causa do nome de Jesus, encontrar lá, achar lá, de repente, tá? Porque essa palavra eurisco quer dizer que você encontrou assim do tipo, pá, ó, achei.
Não precisa nem se esforçar muito para procurar. É assim que a coisa rola. É assim que funciona. Tá bom? Bom, que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. E lembre-se, tem gente que procura o óculos com ele na cara. Espero que não seja o seu caso. Ok? Amém.